Eu vendo essa mensagem do pastor Vanderlei, é aspirante, mas já posso vê-lo como pastor, porque eu não tenho dúvidas de que Deus tem o chamado para ele pastoral, assim como Deus deu ao pastor Ed, ao pastor Robson, ao pastor Henrique, ele não tinha pra onde fugir. Uma hora o chamado ia pegar ele, vem, foi justamente fala sobre vocação, Deus já tinha essa vocação para ele. Eu vendo a ministração do pastor Vanderlei, me veio uma pergunta, que é até uma coisa para nós pensarmos aqui. Qual é a sua vocação? Qual tem sido a sua vocação? Foi citado sobre 3 tipos de vocação no domingo, sendo uma e muito bendita, filhos amados. Só que, deixa eu ver aqui, o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosseis chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E eu fiquei pensando nessa questão de andarmos na vocação da qual fomos chamados. Aí a questão é, para o que fomos chamados? Se a gente for analisar, Deus nos fez nascer com uma vocação. E eu fiquei pensando muito nisso. Antes do pastor citar as 3 coisas que ele falou, eu fiquei pensando, caramba, andando em vocação na qual fomos chamados. Aí me veio a pergunta na mente, para o que nós somos chamados? Se a gente for analisar, Paulo aqui quando escreveu essa carta ao povo de Éfeso, ele estava literalmente preso. Preso atrás das grades. Então não foi ele que escreveu. Acho que ele tinha um auxiliar, se não me engano, que escrevia para ele. Ele ia falando e esse auxiliar ia escrevendo as cartas. Mas se a gente for analisar, nós fomos chamados para andar, vamos dizer assim, para ser servos do Senhor. Dentre tantas coisas que foram faladas domingo, nós somos chamados para ser servos do Senhor. Por quê? Andar como é digno a vocação da qual fosse chamados. Nós viemos este mundo com um propósito. Pode você no momento não saber que propósito é esse, que aí cabe estar na presença de Deus, tendo uma intimidade com Deus, para no momento certo Deus te dizer, filho, é esse. Então, mas acima de qualquer coisa, de qualquer dom que nós temos, de qualquer chamado que nós temos que andar como servos do Senhor. É uma das vocações que nós temos, de servi-lo independente de que ferramenta você tenha. Seja louvor, seja palavra, seja intercessão, seja oração. Não importa que dom que você tenha, mas você tem que, acima de tudo, servir ao Senhor. Ou seja, já diz aqui, andar como é digno. Como seria ser uma pessoa digna? Para você ser uma pessoa digna. Uma pessoa honesta. Pra mim, pessoa direita, uma pessoa honesta. Exatamente. Mas tem outra questão aqui. Olha o segundo versículo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Deixa eu ler o 3 que se encaixa direitinho. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus não te dá uma vocação, Deus não te dá um chamado. Acho que eu já fiz outro compartilhar aqui, bem parecido com esse. Para você querer ficar se achando, você tem que ser humilde, você tem que ser manso. Tem um versículo na Bíblia que diz, que eu sempre cito ele, que é: quanto mais lhe for dado, mais será cobrado. Ou, quanto mais lhe for dado, mais será exigido. Quando Deus dá uma posição a você, quando Deus te dá uma vocação, um dom, você não pode ficar se achando. Tudo bem, é gostoso receber elogios. Dizer, rapaz,
Você quando pega aquela viola faz ela chorar bonito, hein? Você quando pega o microfone, meu irmão. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para o senhor ego não subir a cabeça. Quantas e quantas vezes passei por isso e eu tenho um medo de elogios que você não tem noção. Então nós temos que procurar ser humildes e procurar ser mansos. Por que eu citei o versículo? Quanto mais for cobrado, mais vai ser exigido. Quer dizer, quanto mais for dado, mais será exigido. Porque as pessoas te olham como um referencial. Não apenas por você estar numa determinada posição, mas é porque vê em você um servo de Deus. Por isso que eu falei no início, vocação de sermos servos de Deus. De nós procurarmos servir ao Senhor independente da posição que nós estamos. Então nós temos que procurar ser mansos. Porque vai ser muita cobrança na mente, vai ser muita gente tentando puxar seu tapete. E você tem que tratar todos com amor. Muitas pessoas falsas que você pensa que estão ali apoiando você e na verdade estão querendo te empunhar pelas costas. Então você tem que pensar em tudo isso. Longanimidade na mesma coisa, suportando-vos em amor, acabei de falar, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando Deus te dá uma vocação, um ministério, você não pode querer trazer divisão. Você, vamos supor, se acha um superstar, só porque prega bem, só porque louva bem, quer saber, e começa a querer provocar rebelião errado. O que você tem, que na verdade não é seu, Deus te emprestou, é para que você possa unificar mais o corpo, trazer a paz no corpo, para que você possa cooperar com quem está ao seu lado e quem está acima e até inferior a você. Então você tem que procurar estar em paz com todos. Lembrando sempre que nós somos um corpo só e um só espírito. Porque nós somos todos irmãos. Então nós temos que procurar manter essa unidade. Nós temos que procurar manter isso. Então é mais isso que eu ia citar mesmo. A nossa vocação, além do ministério que Deus nos deu, é exatamente a vocação de servir ao Senhor. Mas nunca se esquecendo que nós temos um só Jesus, um só Senhor. Uma só fé, que é a fé em Cristo. E um só batismo e um só Deus. Nós não podemos achar que o nosso Deus, quer dizer, que o meu Deus é diferente do seu ou o seu Deus é diferente do meu. Nós servimos ao mesmo Deus. Então nós temos que procurar sempre andar unidos. Mas temos sempre a certeza da nossa vocação. Quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais algo?